Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou o Rafael Campos e este é o Matheus Braga e hoje nós iremos trazer mais um clássico aí para vocês, só que hoje vai ser Matéria Escura de Blake Crouch. Mostra aí o livro aí para nós, Matheus. É isso aí, Rafa. Eu tô aqui com Matéria Escura do Blake Crouch, da editora Intrínseca. Uma capa bem com efeito aqui meio psicodélico, né? Uma capa relativamente simples no sentido de arte, né? Mas que tem um impacto assim, interessante, talvez, né? A gente poderia, às vezes, fazer um canal aí qualquer dia, né? Avaliando a capa, julgando o livro pela capa, quem sabe? Enfim. E assim, para quem conhece, para quem está familiarizado um pouco com física, com ficção científica, já entende que a gente está falando de algo nessa linha aqui, que é um termo, né, da física, matéria escura. Mas, em princípio, nada disso para a gente importa. A gente está preocupado aqui, né, com o conteúdo da primeira página em si e como o Black Crouch utilizou suas técnicas para cativar seu leitor ou não. Beleza, vamos a ela então. Matéria escura, Blake Crouch. 1. Adoro as noites de quinta-feira. Parecem suspensas no tempo. É uma tradição nossa, só nós três, a noite em família. Meu filho, Charlie, está sentado à mesa desenhando um bloco grande. O garoto tem quase 15 anos. Cresceu 5 centímetros nos últimos meses e agora está da minha altura. Paro de cortar a cebola por um momento e me viro para ele. Posso ver? Charlie ergue o bolo de desenho e me mostra uma cadeia de montanhas que parece a paisagem de outro planeta. Adorei, digo. Fez só por fazer? Trabalho da escola, para amanhã. Então continue, seu atrasadinho. Aqui neste momento, feliz e ligeiramente embriagado em minha cozinha, nem imagino que hoje à noite tudo isso acabará. Será o fim de tudo que conheço, tudo que amo. Não há avisos quando tudo está prestes a mudar, a ser tomado de você. Nenhum alerta de proximidade, nenhuma placa indicando a beira do precipício. E talvez seja isso o que torna a tragédia tão trágica. Não é apenas o que acontece, mas como acontece. Um soco que vem do nada, quando você menos espera. Não dá tempo de se esquivar ou se proteger. Os spots de luz brilham na superfície do vinho e a cebola está começando a fazer meus olhos arderem. Na sala, um disco de Thelonious Monk gira na vitrola. O som das gravações analógicas é de uma riqueza que nunca me cansa, em especial o crepitar da estática entre uma faixa e outra. Pilhas e mais pilhas de vinis raros enchem a sala. Vivo prometendo a mim mesmo que algum dia vou tirar um tempinho para organizar tudo. E é isso. Avançamos um pouco da primeira página também, que não precisaria, porque a primeira página tem um espaço bem grandão aqui antes de começar. Então caberia facilmente ele fechar com um ponto final. Ou jogar as duas últimas linhas aqui para a página seguinte, né, se era o caso. Acho que até seria mais interessante, porque essa segunda página que a gente virou termina meio chuinha aqui, né? Mas enfim, vamos lá. Rafa, começa? Primeiramente eu queria falar em relação a tanto a capa que se espelha o primeiro capítulo, né, dessa parte de matéria escura, se você considerar no quesito de buraco negro, parece que tá tanto meio que chupando pro meio, como acontece no buraco negro, ou até mesmo o efeito Doppler, podemos ver talvez aí uma possibilidade, e que é algo que se repete também no capítulo 1, com esse 1 que vai indo. Eu acredito, Deslocado. eu espero que isso se repita aí pra frente. Acho isso bem legal. Achei Sim, é uma identidade bem interessante. exato, uma questão mais editorial, né? Não é do escritor em si. E aí não sei nem se na edição original é assim também, ou se isso foi mérito da Nacional, né? Tem que ver. Acho que a capa é assim mesmo. Agora, se aqui dentro os capítulos são dessa forma também, eu não sei dizer. Então, qualquer coisa, parabéns para a Intrínseca. Exato. Eu achei bem legal essa primeira frase. Eu, Matheus, a gente é muito fã de frase curta e ela representa bastante coisa, porque adoro as noites de quinta-feira. Isso gera para mim uma estranheza muito gigante, mas uma estranheza Absurdo. positiva, porque normalmente é Sexta sexta-noite, ou sábado. sábado à noite,
porque domingo à noite já é pré-segunda-feira, Uhum. e quinta-feira, pra mim, é tão estranho quanto segunda, terça, quarta. Então, mas Exato. especificamente quinta-noite. O Você que já começa a querer acontece saber, né? Por quê? quinta-noite? Exato. Nossa, tem trolhos de gatilho, tem aproximação, tem estranheza, tem especificidade, curiosidade, Uhum. até o próximo, né, no caso Exato. de... Então, é bem legal e, assim, de uma forma geral, você vê que são parágrafos, às vezes, de linha. Exato. Adoro as noites de quinta-feira, parecem suspensas no tempo, é uma tradição nossa, só nós três à noite em família. Então, assim, são coisas pequenas, mas você vê que por ele dar um enter em cada uma dessas ideias pequenas, você percebe que existe uma reflexão aí nesse passar de tempo. Exato. Normalmente, a gente, de uma forma geral, quando você quer dar velocidade numa história, você coloca frases pequenas para que visualmente seja mais rápido e evolua mais rápido. Mas não é só você colocar frases pequenas que vão necessariamente gerar velocidade. São frases pequenas, associadas com verbos corretos, com uma narrativa mais fluida, com um enxugamento de detalhes. São várias características, não apenas o encurtamento. Porque nesse caso eu vejo o encurtamento gerando uma reflexão, como se a cada momento ele criasse um pensamento novo. Ah, eu adoro quinta-feira. Nossa, é tão bom quando a família. E essas respiradas que ele dá para cada um dos pensamentos, é criado uma linha para cada um desses pensamentos. Então, assim, nesse começo eu achei maravilhoso, porque uma frase bem feita, com essa ideia de esse controle do tempo, juntamente com uma ancoragem. Porque ele pergunta: adoro quinta-feira. Por quê? Porque uma Uhum. tradição de família, nós três à noite nesse dia. Então, ele já controla a tua curiosidade em diversos momentos. Então, eu gostei bastante desse comecinho. Concordo contigo, assim, acho muito boa a primeira frase, por esses quesitos todos, eu só acho, às vezes, que ele entregou ela já muito rápido, né? São duas linhas depois, já especifiquei ela e não é nada demais relativamente, pensando que, que noite em família não é tão impactante assim. É claro que eu tô, às vezes, sendo um pouco, é, não sei se leviano aqui nessa minha frase agora. É claro que tem noites em famílias que são muito marcantes para muita gente, não tenho dúvida disso. Mas uma noite em família não costuma acontecer nada de impactante. Então eu digo assim, ele criou um gatilho de que, pô, quinta-feira acontece algo bizarro para a primeira frase que você lê, né? Só que, de fato, ele está descrevendo a rotina dele, mas que é um momento que ele tem de família, é um momento bom, ok? Eu entendo isso e acho legal ele adorar as noites de quinta-feira, mas eu acho que essa entrega foi muito rápida. Eu acho que ele poderia, talvez, ter deixado essa curiosidadezinha na nossa mente um pouco mais, talvez diluindo um pouco mais pra gente pensar mais coisas. Ou então, às vezes, a ideia dele era justamente essa: não quero que você pense muito, porque não é tão mirabolante assim o que eu vou dizer a seguir, né? Então talvez tenha sido proposital. Agora, uma coisa que me pegou Pode falar. mais, talvez, Rafa, que a gente não está acostumado tanto. Não vai pegar, mas pode, fala. Eu Eu falo. conversei com o Rogério para poder adiantar para vocês, já que ele ainda tem coisa para fazer para ele não correr. Essa semana ele não vai para a roça, daí o Vinícius pode ficar aqui. É a semana que eu falo. Aí, uma coisa que me pegou mais, Rafa, que a gente não comentou ainda, né? Que a gente não está tão acostumado nas histórias que a gente lê, que é algo mais raro mesmo, que o Blake Crouch fez muito provavelmente proposital, né? Ele optou por esse estilo narrativo, que é a narração na primeira pessoa do presente, né? Que está acontecendo a coisa naquele exato momento, eu não estou narrando nada do passado. Às vezes ele cita alguma coisa do passado, mas o que ele está narrando é no presente, né? Então ele fala: meu filho Charlie está sentado à mesa desenhando. Então é algo que está acontecendo agora, neste momento. E até por isso eu acho que ele opta por esses parágrafos curtos, que é como se fossem talvez pensamentos mesmo da mente humana. O cara tá olhando aqui, pensei nisso, pensei naquilo, pensei nisso, estou fazendo as coisas aqui, estou pensando em coisas rápidas, eu não estou
né, divagando aqui na minha mente, sentado, refletindo sobre, e deve ter momentos na história que acontece isso. Mas o que está acontecendo aqui agora é uma ação simples, ele está aqui cortando a cebola, preparando o jantar, o menino está ali desenhando, então ele vai, pensei nisso, pensei naquilo. Então acho que isso tudo combinou bem, pelo menos aqui nessa primeira página, né, para esse estilo narrativo que ele quis passar aqui. Eu acho bem legal essa proposta que você trouxe também, reforçando ela de ser essa primeira pessoa no presente, porque primeiras pessoas é algo comum, mas é um contador de história falando sobre o que acontece. E o legal de primeira pessoa é que você sente essa aproximação maior porque você consegue expressar melhor os sentimentos do personagem, você consegue colocar o que realmente ele está pensando, o que realmente está sentindo, colocar o ponto de vista dele bem mais forte. Mas eu acho que eu posso estar equivocado, não sei se é esse formato ou é esse estilo do caso do Blake Crouch, mas eu sinto que a primeira pessoa no presente te dá mais aproximação ainda, porque você, por estar acontecendo, pode ser que a qualquer momento coisas mudem de uma tal forma que, até mesmo algo que o próprio protagonista comenta, porque, em tese, se a história está contando, quer dizer que ela já tem o seu final. No caso, em primeira pessoa, claro que a história vai ter final, obviamente, o livro não vai parar no meio do acontecimento, mas não você vai impede andando junto com o personagem ali, né? Exatamente, e vai acontecendo, você vê a transformação do personagem meio que em tempo real. Uhum. Como se fosse a Mesmo que cronologia seja... mesmo acontecendo. Tô vivendo isso, né? Exatamente. Porque o passado, apesar de você estar vendo acontecer, é passado. Já se concluiu. Já aconteceu o negócio. Então, eu gostei bastante porque a história já está trazendo um tom bem reflexivo, começando falando sobre essa questão da família, e o filho, e os momentos, e não sei o quê. Fala como é complicado as coisas mudarem, não sei o quê. Então, assim, tipo, traz conceitos bem familiares, bem introspectivos, bem reflexivos, e como é escrito, também traz isso. Então, é um tom de história que, pelo menos Matéria Escura, me traz uma premissa de sci-fi, de ser ficção. O título me traz essa premissa de sci-fi, mas, por enquanto, não me trouxe essa promessa. No caso, por enquanto, na primeira página, é algo Talvez que... tenha faltado o tom da história, né? Sim, mas mantendo essa proposta reflexiva, ele ainda se mantém. Sim. O timbre se mantém. O tom Isso. a gente ainda não sabe dizer qual que é o gênero da história. Exato. Eu, lendo sei. isso, colocaria como um romance, não um romance do tipo, o amor, não sei o que, mas um drama. Acho que entraria, por exemplo, num drama familiar. É o que me traz essa primeira página. Que pode culminar, pode virar a próxima, a continuação da página, pode ser simplesmente vir um alien e levar o cara e começar uma vida nova, sendo experimentos e não sei o que. Pode ser, só que só não deu tempo de mostrar nessa primeira página. Mas pelo menos, por enquanto, me deu uma ideia de um drama. Mas e a ideia é essa mesmo, Rafa. É um drama, é mais drama com toques de sci-fi, né? Tem uma pegada de sci-fi aqui, vai explicar ainda a parte até um pouco hard, entre aspas, sci-fi, explicando ali como é que funciona as coisas do universo aqui, mas com esse tom de mundo real, né? Uma baixa fantasia, vamos dizer, né? Uma baixa ficção. Mas uma enfim, baixa ficção. mas ainda voltando ali para a questão da narrativa, eu concordo com tudo que a gente estava discutindo, até chegar nesses 2 últimos parágrafos, ou 3 últimos talvez, que eu achei que ele deu uma roubada, porque a gente está o tempo todo vivendo com ele aqui no presente, né? Tô andando na cronologia com ele, e aí ele vira e fala: aqui neste momento, feliz e ligeiramente embriagado em minha cozinha, nem imagino que hoje à noite tudo isso acabará.
Então ele já começa. Aí eu acho que ele entrou numa viagem. Eu acho que ele deu uma roubada pra mim. Ó, eu tô falando de algo do futuro agora, né? Sendo que a gente tá junto vivendo no presente, não tem como você me contar do futuro, a não ser que você vai entrar numa pira aqui de conversa de viagem no tempo, né? Que a gente não saiba, né? E aí, se for o caso, ok, né? Entre aspas, gerou estranheza ali também, mas ele vai conseguir se explicar. Agora, se ele não conseguir se explicar, se for só uma questão poética, vamos dizer assim, da forma que ele escreveu aqui, eu acho que perde um pouco do poder daquela escrita de primeira pessoa do presente, né? Porque aquilo estava ganhando a gente justamente por eu acompanhar de perto o que está acontecendo no momento e me surpreender quando acontecer uma coisa nova, porque ele também vai se surpreender, mas não, ele já antecipou algo que vai acontecer no futuro. Então peraí, tá certo isso aqui ou tá errado? É proposital, não é? Né? Eu sei que o Gabriel Garcia Marques, no 100 Anos de Solidão, ele faz algo disso que eu acho bonito, fica poético, fica legal. Então, assim, o cara, sei lá, não lembro como é que ele coloca lá no livro, mas é tipo assim, ele tipo, jamais esqueceria do que vai acontecer, alguma coisa assim, entendeu? Mas ali tem um tom poético e a história é narrada, se não me engano, no passado. Então, é algo que faz sentido ainda, entre aspas, né? Aqui eu sinto como um roubo o que o Blake Crouch fez, me perdeu um pouco nesse sentido, em se tratando só da primeira página. Sim, eu concordo, eu acho assim que, obviamente, eu vejo esse trecho como uma discussão entre, no caso, premissa de escritores, porque alguns escritores falam que diálogos, por exemplo, é como a pessoa se expressa. Ok. Outros falam que diálogos é como a pessoa se expressa somado com a narrativa e a construção de história. Porque, assim, se a gente for transcrever exatamente o que nós estamos falando em um texto, você vai ver que tem umas vírgulas fora de tempo, umas respiradas fora de tempo, umas gaguejadas, umas contrações de palavras, pro, pra, e Mudança várias de tempo coisas. verbal. Tempo verbal, né, no caso, falar a pronúncia errada. Então, assim, você pode fazer algo assim, mas como a literalidade nesse ponto é um tanto complicado, em alguns momentos de construção de personagem também. Existem pessoas que ficam, né, viajando nas ideias, ou simplesmente porque nesse trecho que você trouxe, parece que a pessoa, ela, ou no caso é profético, ou no caso é poético, ou me deu uma sensação meio que de quebra de quarta parede. Porque parece que como estamos no primeira pessoa do presente e ela para dizer pra gente algo que ela sente que algo vai acontecer, no caso, por exemplo, meu casamento tá uma bosta e eu sinto que logo logo o meu cônjuge vai pedir separação. Aí você fala, complicado, né? Porque às vezes a gente percebe que as coisas não estão mudando, porque você tá vendo que as coisas estão mudando e tal coisa pode acontecer, você tá vendo sinais. Mas aqui já fala que é um futuro que não trouxe sinais, tanto que ela fala. E talvez é isso que torne a tragédia tão trágica, o fato de não ter sinais. Então eu senti que é um roubo, mas é um roubo ainda quebrando uma quarta parede por uma especulação que não faz sentido, porque se você tem ideia de que aquilo pode acontecer, é porque tem sinais. E se fosse uma história no passado, beleza, ó, naquela época eu não vi os sinais, mas hoje que eu tô contando a história, eu falo que teve. Aqui é no presente, então não tem como você não ver sinais e ver sinais ao mesmo tempo enquanto você quebra a quarta parede com a gente dizendo isso. Então, é poético, mas realmente, para mim, nesse trecho que não há avisos quando tudo está prestes, esse penúltimo parágrafo, isso me quebrou mais do que isso da quarta parede do que a própria condução. Porque se enquanto vamos chamar de o Jorge, que é o protagonista, se o Jorge durante toda essa primeira página ele fosse devaneando enquanto vai falando, você pensa, pô, é um cara sonhador, é um cara devaneador, é um maconheiro, sei lá. Você já percebe que ele tem esse perfil, mas chega mais pra vai escrevendo e do nada ele me solta um devaneio profético.
me deu um... Também Uma me trouxe quebradazinha, né? esse... É. Bom, uma outra coisa que eu acho positiva na história é a questão da, da empatia que a gente tem com o personagem, né? Primeiro, por conta disso que a gente falou, de estar acompanhando ele instantaneamente, né? E segundo, por quê? Porque ele já dá aquele... Porra, adoro as noites de quinta-feira. E por que que ele adora? Porque ele está com a família. Você já cria uma empatia com o personagem. O cara gosta de estar com a família dele, né? Quem que acha feio isso? Quem que acha errado o cara gostar de estar com a família, né? Aí ele vai e faz uma brincadeira com o filho dele, né? Ah, então continue, seu atrasadinho, né? E tal. Então, assim, você sente que é um personagem gostável, vamos dizer assim. Claro que ele não aumentou demais a gostabilidade dele aqui até esse momento, não. Mas eu acho que só de dizer que ele gosta, né, que ele adora as quinta-feiras porque ele tá com a família dele e dele interagir com o filho, né, fazendo uma brincadeirazinha, eu acho que já cria ali uma empatia com o leitor, né, de você se aproximar e querer o bem desse personagem, né? E aí, se tratando de uma história de drama, quando acontecem dramas, você sofre mais, você sente mais, que é o que o autor normalmente quer quando ele cria empatia com o leitor, né? E agora, Sim. assim, esse tratando ali do finalzinho, né? É aquilo que eu falei, cara. Eu acho que não precisava dessas duas últimas linhas da primeira página em si, que começa com os spots de luz, brilham, né? Tem duas linhas aqui, e aí faz a gente virar para outra página, e a outra página não tem nada demais, não tem nada acrescentando, né? Então acho que talvez seria interessante da edição da editora jogar esse parágrafo dos spots para a página seguinte e terminar com esse que fica, para mim, muito mais reflexivo, muito mais estranho, muito mais curioso, né? Falar ali não é apenas o que acontece, mas como acontece, né? Um soco que vem do nada quando você menos espera. Não dá tempo de se esquivar ou se proteger. Se fecha essa primeira página com isso, para mim, nota 8,5, 9. Sim, eu gostei da última frase do parágrafo que a gente parou, né? Eu vivo prometendo a mim mesmo que algum dia eu vou tirar um tempinho para organizar tudo. Só faz sentido porque ele fala sobre as pilhas de vinil e não sei o que, não Uhum. sei o que, não sei o que. Mas essa ideia, Talvez pela ela, pelo menos, aproximação funcione também. não, uma aproximação bem forte, no caso aqui, porque uma das coisas que você ainda mais como psicanalista sabe, a parte de remorso é um sentimento muito, muito forte. Uhum. Principalmente, né, aquele saudade daquilo que não vivemos. Então, assim, vivo prometendo a mim mesmo que um dia eu vou tirar um tempo para organizar tudo, me dá muito um gatilho de que ele não vai ter mais, nunca mais, um tempo para organizar isso. Uhum. Então, assim, aqui ele trouxe qual ele fecha todas as pendências emocionais até então, no caso. Eu adoro ficar com a família, não vou ficar mais. Adoro meu filho, não vou ficar mais. Não vou ter nem tempo mais para ouvir as minhas músicas e nem para organizar. Organizar, né? Não vou dar o tempo de dar o último beijo, o último eu te amo. Então, assim, é muito forte essa última frase, contanto. Porém, ele precisou de um parágrafo de 5 linhas para dar uma Sim. força maior para isso. Então, sim, concordo também que não dá tempo de se esquivar ou se proteger, traz um sentimento de finalização de perigo e no outro uma sensação de tristeza. Ambos eu acho bem forte dentro do quesito de suspense. Acredito que pena e dó combine mais com drama do que apreensão, mas eu gostei bastante das duas formas. Porém, acredito que ele poderia ter simplesmente resumido, no caso, gosto muito de minhas músicas e meus discos sempre jogados, preciso tirar um tempo para isso. Daria para Uhum. resumir essas 5 linhas em Em duas duas e para deixar ali na encaixar primeira aqui, página. deixar na primeira página? Com certeza, e acredito que até daria mais impacto. Sim. Eu não sou fã de drama, não costumo ler nem ver drama porque eu me emociono muito fácil, então eu ficaria muito puto ao ver esse tipo de coisa. Mas eu acho que se a proposta é acertar o coração de quem lê, ou de quem assiste, caso seja um filme, uma série que seja, quanto mais atacar o coração, melhor. Então eu acho que nesse quesito é uma última frase de virada de página boa, mas se resumido, porque se por acaso
essa característica de gostar de música não for algo relevante pro resto da história, podia ser simplesmente resumido para causar esse impacto de sofrimento em cima do personagem. Então, ficaria dentro. Apesar de que, como é o capítulo 1 é gigante, daria também para jogar Sim, o ela Adoro mesma. mais para cima Sim. e pegar e finalizar assim também. Daria. Então, acho que entra nesse ponto. Mas aí, Isso. Matheus, viraria então a primeira página aqui Virei da já, Matéria né? Escura? Mas viraria assim, Rafa. Primeiro, assim, eu já tenho uma afinidade grande com ficção científica. E o Blake Crouch, ele tá bem famoso, entre aspas. Vai até sair, inclusive, uma série desse livro. Se não me engano, dia 8 de maio. Talvez a gente tá até aproveitando a hype aqui sem saber, né? Vai sair uma série, se não me engano, na Apple TV. Inclusive com a Alice Braga, né? Alice Braga, a atriz nacional. Mas a série é americana. Americano ou inglês, agora não sei, né? Tem que confirmar. Mas enfim, eu gosto da primeira frase, gosto da técnica que ele aplica em primeira pessoa, da gente acompanhar o personagem, da aproximação que isso dá, apesar de achar que ele deu aquela roubadinha ali quando ele jogou pro final, a não ser que isso se justifique mais pra frente, né? Que tem uma razão para isso, às vezes ele, sei lá, tá voltando de uma viagem no tempo, ele já vivenciou aquilo ali, sabe o que vai acontecer, mas está vivendo o presente, né? Aí pode ser, seria uma justificativa, não sei se é o caso, né? E sim, acho que não é a primeira página que eu falo assim, caramba, 10/10, nossa, preciso muito saber o que vai acontecer nessa história. É porque ele só contou um pouco da rotina dele ali e falou que algo vai se mudar hoje à noite, né? Mas muito mais informações sobre isso, sobre como é que é a dinâmica da história, qual que é o dilema, o que vai acontecer, a gente não tem nenhum vislumbre sobre isso até agora, né? A gente tem pelo título Matéria Escura, que é algo de ficção científica, mas ele não passa muito esse tom, né, em si na primeira página. Então acho que talvez ele perderia uns pontinhos aí para mim, mas viraria sim. No caso, porque existe uma grande diferença entre uma história com subgênero ficção e uma história com traços de ficção, né? Tanto que se você for pegar, por exemplo, Guerra dos Mundos, é uma aventura com um drama com traços de ficção. Tanto que pouco aparece dos aliens, pouco aparece das tecnologias, pouco aparece de tudo. Pelo menos na série, né? Não cheguei a ver o livro que se baseia. Então, assim, eu não vejo tanto problema em não apresentar um ar mais de ficção nesse começo por ser traços. Então, não vejo tanto problema. E pelo fato do grande chance ser drama, já deu pra perceber isso fortemente, que é um drama, então é algo interessante. Não vou virar, não pelo fato de que eu achei uma primeira página ruim, é porque realmente no meu gosto pessoal, o drama não é algo que eu viraria, é mais do que pessoal. Então assim, a nível de gosto, Rafael, eu não viraria, porque eu vou passar muita dor e sofrimento pelo cara, pela criança e pelas coisas que podem acontecer, mas a nível técnico, viraria. É uma história com bastante gatilhos, bastante aproximação, tem um início de criação de personagem bem interessante. Só acho que calhava de apresentar o nome do protagonista, no caso do filho, Soltar o nome dele, né? dizendo de alguma forma, Acho que mas filhos esse eles são de pai, né? Depende, né? mistériozinho, né? Mas esse mistériozinho ainda válido, tipo, até então vou chamá-lo de, no caso, Jorge, até o momento que é apresentar o nome dele. Mas o nome traz essa aproximação maior, mais ainda. Então acredito que vale a pena trazer isso. Porém, né, no caso, não vou virar, por meu gosto pessoal, Rafael, mas nível técnico, sim, se você gosta de drama, com certeza é algo que vale a pena virar. Então, pessoal, deixe aqui nos comentários se você viraria, se você gosta de drama ou se você tem um perfil mais de algum outro estilo, se você é fã de ficção, se você vai virar ou se não vai virar, se você vai assistir agora na Apple TV que está saindo essa série, então vale a pena dar uma conferida. Então, vê o nosso vídeo, depois confere se a gente acertou em algumas coisas que a série está mostrando lá na Apple TV. Então, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários, compartilha aquele seu amigo que curte um dramazinho, que curte uma ficção, que com certeza vai ser
bem legal. E se você escreve drama, ficção, fantasia, romance, não importa o seu Hot. estilo literário, deixa aqui, não importa. Deixa aqui, hot, pode ser algo interessante também. Nunca apareceu aqui, mas quem sabe a gente não traz se a gente achar uma historinha da hora. Então deixa aqui no nosso farmzinho, já apareceu vários, e você pode ser alguém que pode aparecer também. Beleza? Então, bora ler!